Graça e paz a todos, Shalom Adonai, sou o evangelista Narciso, estamos nós aqui, eu e você, seminarista do STEBAP, para mais um módulo, esse módulo de Geografia Bíblica, né? É uma matéria muito boa, muito interessante, que vocês vão gostar, e nós vamos fazer uma viagem, né, nessa matéria, vocês vão gostar muito. Geografia Bíblica, definição de Geografia Bíblica. Geografia Bíblica é a parte da geografia geral que tem por objetivo o conhecimento das diferentes áreas da superfície da Terra. No nosso caso está relacionado à Bíblia, né? Geo vem do grego, né? Terra, grafia, descrever ou descrição, né? Descrever a Terra, a descrição da Terra que nós vamos estudar. Aí você pode me perguntar, evangelista Narciso, qual a importância de nós aprendermos a geografia bíblica? Bom, a importância desse estudo é que vai levantar em você uma apreciação, né? Vai te oferecer mais compreensão e você vai poder ter mais interpretação sobre fatos bíblicos, né? Que estão na Bíblia, né? Pois se trata de um cenário terreno e humano da revelação divina, né? Então, locais que vai fixar documentários de relatos sagrados, né, que inclui lá na geografia bíblica, ela vai completar essas suas informações, né? Por exemplo, nós vamos assistir um videozinho aí que eu vou mandar para vocês, que uma coisa que tem na nossa mente, que você fica assim, ó, caramba, como que era, como que devia ser. Lá em Gênesis tem um relato em que Deus, ele começa a formar o mundo, né? Formar o planeta Terra, vamos dizer assim. Deus, ele cria, né, o dia, a noite, ele separa a água da terra, porção de água, né, e começa a criar as vegetações, os animais, as aves, cria o homem, cria a mulher e coloca num lugar. Que lugar é esse? O Jardim do Éden. Muitos historiadores, alguns pensadores ficam falando que o Jardim do Éden é apenas uma coisa figurativa, que não existiu esse jardim. Mas nós, cristãos, sabemos, né, que o jardim existiu sim. E tem provas disso. Onde que era esse jardim? Onde ficava o Jardim do Éden? Olha só que curiosidade. Eu sei que você tem essa curiosidade. Então, assista esse vídeo aí, que não é um vídeo gospel, não é um vídeo feito por pastor, não é um vídeo feito por alguém cristão, é um vídeo feito por cientista do History. Então, vocês vão ver a prova cientificamente concreta da existência do Jardim do Éden. E logo depois nós voltamos para falar um pouquinho mais sobre geografia bíblica, tá? Assista aí. Mistérios do Jardim do Éden. O Jardim do Éden teria sido finalmente descoberto. 3.000 anos de histórias bíblicas e 3 décadas de tecnologia por satélite talvez nos deem a chave do enigma. Diz a Bíblia que o Éden se localizava nas cabeceiras do Tigre e Eufrates e de mais outros 2 rios, Pison e Geom. Isso é um problema. O Tigre e o Eufrates atravessam a Turquia, a Síria e o Iraque. Eles não saem da mesma fonte. E o Pison e o Geom não existem. O arqueólogo Juris Arens acredita que solucionou o problema. Ele viajou à Península Árabe em 1971, a fim de pesquisar os vestígios de sua mais antiga civilização. E descobriu que a Arábia Saudita nem sempre foi um deserto. Durante um período interglacial, a Arábia era muito mais úmida do que é hoje. O delta formado pelo Tigre e Eufrates chama-se Wadi Batin, que significa Rio do Umbigo.
É um sistema fluvial imenso que banhou o lado ocidental da Arábia e migrou para a banda oriental. Concentrei-me nisso arqueológica e geologicamente. Enquanto pesquisava, Zaren solicitou as fotos mais recentes tiradas por satélite. E o que viu tirou-lhe o fôlego. As imagens indicavam que teriam existido 2 rios fósseis, hoje totalmente secos. Localizavam-se no que hoje é a Arábia Saudita e o Irã. Seriam o Pison e o Geon citados nas escrituras? Diz a Bíblia que os 4 rios saíam da mesma fonte. Mas Arens acredita que eles apenas se encontravam na base, perto de onde o Tigre e o Eufrates correm agora no Golfo Pérsico. Embora não haja tal confluência hoje, já houve um dia, quando o nível do mar era muito mais baixo. Quando os 4 rios se encontraram? Bem, há 6 ou 7 mil anos, o sistema Wad-Batin tinha água suficiente para criar as condições descritas no Gênesis. Eu proponho que esse era o local do Jardim do Éden, com pouca margem de erro, pois era ali que um rio se dividia em 4. Mas a teoria de Zarens vai mais longe e tenta explicar o que aconteceu com Adão, Eva e o próprio jardim. 6.000 anos antes de Cristo. O nível do mar era 150 metros mais baixo do que é hoje, e o Golfo Pérsico era um vale luxuriante acima do mar. 4 cursos de água fluíam para o oceano e se encontravam para formar um único rio que banhava esse vale fértil, talvez o procurado Éden. Os arqueólogos chamam esse período de Idade Neolítica. Como o homem vivia nessa época? Eram colhedores. O que os antropólogos chamam de coletores e caçadores. Arqueologicamente, temos um período entre 7.000 e 4.000 a.C. com esse tipo de vida. Na Idade Neolítica, o ser humano vivia simplesmente caçando e colhendo. É o mesmo modo de vida descrito no livro do Gênesis. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida. Gênesis 2:9. E então houve uma mudança radical. A invenção da agricultura. Zarens diz que a história neolítica é uma espécie de código da transição da raça humana, que passou de caçadora e coletora para a agricultora. Estamos falando das origens da agricultura. Sabemos que esse é o ponto em que o homem saiu da caça e coleta para a agricultura. Os primeiros traços de agricultura encontrados datam de 6.000 a.C., exatamente a época em que os 4 rios corriam. Para caçadores e coletores, a agricultura deu um poder quase divino. De fato, diz o Gênesis que a tentação da serpente foi dizer: vocês serão iguais a Deus. Com a agricultura, vocês manipulam plantas e animais que satisfarão suas vontades. Agora vocês são deuses. No capítulo 3, Deus os expulsou do jardim, ao qual nunca voltariam. É verdade, ninguém pode voltar à caça e coleta. Zarens acredita que a história do Éden é uma metáfora do sistema de vida neolítico no Golfo Pérsico. Diz a Bíblia que a humanidade não pode voltar ao jardim por ter pecado. A ciência sugere uma razão mais concreta, também encontrada na Bíblia. Uma inundação catastrófica nessa mesma região. Há cerca de 7 ou 8 milênios, a idade do gelo terminou. Quando ela desapareceu para sempre, o gelo retrocedeu, ou seja, derreteu-se. O gelo virou água. A água correu para o mar, cujo nível subiu. A mudança climática afetou o globo inteiro por volta de 6.000 a.C., quando a Idade do Gelo terminou. De modo geral, o aumento do nível do mar foi vagaroso e levou muitos anos. Todavia, em vales protegidos por montanhas como o do Golfo Pérsico, a inundação pode ter sido repentina. As águas abririam caminho entre as gargantas e jorrariam de repente sobre os vales, destruindo tudo. As provas geológicas dessa catástrofe existem não só no Golfo Pérsico, como no Mar Negro, na Turquia. Outro belo paraíso do homem neolítico.
Derretendo-se as geleiras, o nível do mar aumentou e subiu bastante para irromper, invadir e destruir completamente o Vale do Mar Negro. O resultado foi uma catástrofe para os habitantes dos paraísos neolíticos. O fluxo de água que inundou o Vale do Bósforo foi monstruoso, como dizem. 50 quilômetros cúbicos por dia. 500 vezes mais forte e violento que o fluxo do Niágara hoje. Tenho certeza que o povo fugiu aterrorizado. A catastrófica inundação das planícies férteis em toda a Terra foi registrada em histórias lembradas e contadas. Tornou-se parte do épico de Gilgamesh como a grande inundação, da lenda da Atlântida na mitologia grega e da história de Noé que conhecemos da Bíblia. Seria água o que foi um dia o Jardim do Éden? Durante séculos, ouvimos debates sobre o Jardim do Éden localizar-se na África, na Ásia, no Oriente Médio. Onde ficaria ele? Não creio que fazemos justiça à Bíblia tentando achar explicações nas entrelinhas. Trata-se de uma história teológica sobre Adão e Eva, que representam a raça humana e sua relação com o divino. O Jardim do Éden não é apenas uma história do passado, e sim do que sempre foi. A história desse jardim é a história do que acontece hoje. A possibilidade de vida, a realidade da morte e todas as opções que se apresentam a nós até hoje. No fim, as perguntas continuam. O Jardim do Éden pode ser simplesmente uma metáfora do desenvolvimento da raça humana. Talvez, porém, essas pesquisas comprovem um dia a existência literal do jardim, de acordo com as descrições. E aí, voltamos nós aqui, e aí me fala uma coisa, gostaram? Gostaram de saber da localização exata do Jardim do Éden? Muitos falam que é mentira, né? Tá aí para vocês, cientistas provaram a existência do Jardim do Éden, né? Nós temos essa referência dos rios e tem toda a explicação aí. Muito interessante, né? É isso aí, geografia bíblica. Vocês vão se amarrar e vão ficar maravilhados com essa matéria. Vamos lá, voltamos aqui com a importância, para frisar um pouquinho mais da geografia bíblica, que nós aprendemos a geografia bíblica. Primeiramente, a geografia ela é um palco terreno e humano da revelação divina, né? Outra coisa, ela nos dá cor, nos dá, sabe, relatos, ao localizar, ao situar, a fixar uma localidade, né? Através dela, os acontecimentos bíblicos se torna mais real. As profecias vai se tornar mais expressiva. Eu vou dar um exemplo. Lá em Lucas 10:30, se eu não me engano, diz assim, ó: descia um homem, né, de Jerusalém a Jericó. Na geografia bíblica, você vai ver a distância entre Jerusalém, a distância, né, de Jerusalém a Jericó. Olha aí, isso aí é uma profunda, sabe? Uma profunda aula de geografia, né? Que nós vamos ter da Terra Prometida, tá? Nós vamos ter os estudos da Palestina, vamos falar um pouco sobre a Mesopotâmia, sobre aqueles povos, aquelas tribos que viviam ali em torno ali do povo de Israel, as nações que vêm de Deus. Ao longo do estudo nós vamos aprender, à luz da Bíblia, se é propício, sobre todos os pontos de vista da Bíblia, né? Um pouco sobre essa geografia bíblica. A nossa fonte de estudo da geografia bíblica é só uma. Qual é a nossa fonte de estudo? A Bíblia. Então, essa vai ser a nossa fonte de estudo, né? E que ajuda muito na geografia bíblica é a arqueologia bíblica, né? A arqueologia ela vai
nos auxiliar, ela vai nos ajudar bastante, ela caminha junto com a geografia, porque vai falar sobre terrenos, sobre terras, né? Como por exemplo os manuscritos dos Mar Morto, nós vamos falar sobre isso e vamos falar, ali tem a geografia, ou seja, a área, toda a terra em torno do Mar Morto. E os manuscritos sim é a arqueologia, né? E os achados, os potes, os manuscritos e tudo aquilo em que a arqueologia ajuda, que eles caminham junto, lado a lado, arqueologia e geografia. Outra coisa que caminha lado a lado com a geografia é a história geral, né? Mas é preciso ter muita cautela, porque muitos manuais de história hoje em dia, em uso nas escolas seculares, elas estão muito erradas, tem muitos erros, sabe? Por quê? Porque os seus autores, eles desconhecem a Bíblia. Então, eles desconhecendo a Bíblia, eles ensinam errado. Então, a história também trabalha lado a lado, mas a gente precisa ter muita cautela. A cartografia também, que é a ciência dos mapas, né? A gente precisa da cartografia para poder trabalhar com a geografia bíblica, né? Certas editoras especializadas, elas editam atlas, mapas bíblicos apropriados para um grande estudo. Se você não tem, então tenta, sabe, comprar um livro, um atlas, porque a cartografia ela também trabalha muito. Apesar que nessa apostila que vocês estão adquirindo, lá embaixo, no final, nas últimas páginas, vocês vão ter um mapa que a gente vai trabalhar lado a lado. Nós vamos falar de alguma situação, de alguma terra, né, e vocês vão ter, né, os mapinhas lá embaixo. O mundo bíblico no Antigo Testamento, o mundo bíblico no Novo Testamento, nós vamos falar um pouquinho sobre a Palestina no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Então nós vamos dar essa pincelada legal e vocês vão gostar muito. Outra coisa também que é muito importante para poder enriquecer a geografia bíblica são as fotografias. É um outro elemento que nos ajuda muito. As fotografias tiradas via satélite, hoje temos uma tecnologia muito boa, e as fotografias tiradas via satélite, nós vamos falar um pouquinho, quando a gente entrar na área ali de rios, de mares, vamos falar um pouquinho sobre o Mar Morto. Então vocês vão ver fotografias tiradas via satélite do Mar Morto, como era no Antigo Testamento, como é hoje, como supõe ser, né, no Antigo Testamento, como é hoje. É muito interessante. Em Gênesis, no capítulo 13, Deus fala assim para Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os seus olhos e olhe desde o lugar onde você está, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que você vê eu hei de dar para ti e para a sua descendência para sempre. É Deus usando os pontos cardinais para poder falar para Abrão, né, sobre a promessa que tinha na vida dele. Então nós vamos entender um pouquinho mais sobre esses pontos cardinais, que nós vamos ouvir muito isso, né, na Bíblia, que fala sobre assim, Paulo foi para o norte, de Roma foi para o leste. Nós vamos entender um pouquinho sobre isso. O norte nós temos aí, para a gente entender um pouco nesse mapa aí de Israel, né, o lado lá do Monte Hebron, onde nasce o Rio Jordão. Nós vamos chegar lá nessa parte ainda, né? Esse é o lado norte. O lado sul é o lado abaixo do Mar Morto, o lado de Edom. O lado leste, o lado de Amon, o lado mais árido de Israel, o lado dos desertos. E o lado oeste é o lado do litoral, onde fica as planícies de Saron, onde fica os vales, os montes bonitos, fica aí no lado oeste de Israel. Dividido no meio, tá aí, ó, norte, sul, leste e oeste. Nós vamos saber o nordeste, que fica do lado norte, mais pro lado leste, lá no deserto da Síria. O lado noroeste, que é o lado norte-oeste de Israel, onde tem o Monte Carmelo, né? O lado sudeste, o lado lá de Moabe, no deserto de Moabe. E o lado de Negueb, mais para o lado aqui do Egito, nós temos o lado sudoeste. A palavra Mesopotâmia,
ela tem origem grega e significa terra entre rios. Essa região é localizada ali próximo ao rio Eufrates, ali no Oriente Médio, onde atualmente é o Iraque, hoje, né? Essa civilização ela é considerada assim uma das mais antigas da história. Vamos dizer assim, vários povos, né, viviam ali na área da Mesopotâmia. Nós vamos destacar o povo babilônico, né, os assírios, os sumérios, os acadianos, os amorreus, os amoritas, tudo habitavam ali na área da Mesopotâmia. No geral, todos esses povos eles eram assim povos politeístas, pois eles acreditavam em vários deuses assim deuses ligados à natureza, né? Por isso a idolatria lá era muito grande naquela época. E no que se refere à política da época, eles eram assim, eles tinham uma forma de organização assim baseada na centralização do poder em uma só pessoa, ou seja, o imperador, um rei, ele comandava tudo, né? Como os faraós, né? Que era assim um povo meio nômade. A economia deles era assim baseada totalmente na agricultura, né? E a Mesopotâmia, quando eu falei entre rios, os rios Tigre e Eufrates, eles eram usados ali também para transportar, né, os produtos que eles colhiam ali através da agricultura. Era uma região muito fértil, porque como Mesopotâmia significa terra entre rios, e ali era banhada pelos rios, então era uma região assim próxima a rios, então era muito fértil. Eles desenvolveram ali muitas coisas interessantes, né? Os sumérios, por exemplo, eles desenvolveram um sistema de irrigação na época muito interessante, né? E que a arqueologia descobriu isso hoje, e que se passa até hoje, ainda se usa. Por exemplo, o primeiro império babilônico na área da Mesopotâmia era com o rei Hammurabi. O rei Hammurabi, ele era um rei que foi muito importante na época, inclusive ele fez o Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi, que eu vou mostrar mais à frente um pouquinho, era uma pedra que eles botaram todas as leis, né? Desse código, né? Era todas as leis e o que sofreriam aqueles que infringissem essas leis. E essa pedra foi posta, é uma pedra muito grande, e foi posta no meio da cidade para que todos passassem e leiam o que aconteceria se infringisse a lei do rei Hammurabi. O interessante é que o povo era analfabeto, né? Então o povo não conseguia ler o que estava escrito ali, mas a lei estava ali, né? E esse achado muito importante, que é o Código de Hammurabi, existe hoje nos museus do Egito, né? Que é a grande pedra de Hammurabi, onde tinha as leis, que é um dos artefatos mais antigos e que provam que a Bíblia é inerrante, correta. Aí está o mapa do Oriente Médio na atualidade. Temos aqui, ó, a Arábia Saudita, o Egito, a Líbia, o Iraque, o Irã. Aqui um pedacinho aqui nós temos o Kuwait, o Catar, Emirados Árabes, aqui ó, né, que é próximo, banhado aqui pelo Mar do Golfo. Temos a Jordânia, a Síria, a Turquia. E aqui ó, bem pequenininho amarelo aqui onde está a setinha aqui ó, Israel. Aí tem uma frase aqui, né? E ainda dizem que Israel é imperialista, né? Aqui estão todos os países árabes muçulmanos, que estão aqui em vermelho mais escuro, e os países árabes, os países não árabes, né? Mas que também são muçulmanos, estão aqui em vermelho mais clarinho, né? Você repara que Israel está cercado de muçulmanos, ou seja, cercados de inimigos, né? Todo mundo ali querendo
acabar com Israel. Aqui o mapa da Mesopotâmia, né, que nós falamos. Aqui o rio Tigres e Eufrates. Essa parte verde aqui, bem grande, né, é a parte onde os assírios dominavam. Temos Nínive aqui, ó. Tá vendo? Sidom, Tiro, tudo aqui, ó. Essa parte pequenininha aqui é o Mar Morto. É aqui que hoje se encontra Israel, nessa partezinha aqui. Mas como aqui é o mapa da Mesopotâmia, né? É o mapa do mundo antigo. Temos o Egito logo aqui embaixo, ó. O Mar Vermelho aqui, Mar Mediterrâneo aqui, tudo que... Por isso que falam que Mesopotâmia é território entre rios, né? Porque aqui, ó, nós temos o Mar Vermelho, Mar Mediterrâneo. Aqui em cima, não está aparecendo, mas é o Mar Negro, o Mar Cáspio, o Mar Pérsico, né? O Mar do Golfo Pérsico, né? E essa parte verde aqui é a Síria, né? A geografia da Síria, no princípio, era muito, assim, expressivo, né? Você tá vendo aqui. Por quê? Porque a Síria, ela começou a se juntar com outros povos nômades, né? E foram aumentando, foram tomando posse dos países ali circuncidantes dali, países ao redor. E com o passar do século ficou essa extensão, né? Abraçando muitas nações vizinhas aí. Então essa grande área verde aí é onde viviam os assírios. Essa parte aqui é em verde clarinho aqui, né? Onde também é banhado. Tu pode notar que o rio Tigres e Eufrates vem banhando toda essa área desses povos, né? Aqui em volta ficava o primeiro império babilônico. Babilônia, no mundo antigo, tomava conta de toda essa parte aqui. Uma parte muito, um povo muito conhecido até, que tem em filmes, né, como o Escorpião Rei. Se você ver, vocês vão ver que o Escorpião Rei, ele vem de uma tribo que chamam de Arcadiano. E tem aqui essa cidade aqui em vermelhinho, Arcádia, né? Que tem nesse filme, né, o Escorpião Rei. E tem cita essa cidade de Arcádia no mundo antigo. Tá aqui, ó, o território da Mesopotâmia, o território aqui babilônico. E aqui nessa área mais rosada aqui é a Suméria, né? Terceiro milênio aí antes de Cristo, onde tem aqui, ó, Uruk, Ur dos caldeus aqui, ó, tá vendo? Essa área toda aqui, a área da Mesopotâmia. E essa estátua, no livro de Daniel, o rei Nabucodonosor teve um sonho, e nesse sonho ele sonhou com uma terrível estátua de cabeça de ouro, os ombros e os braços de prata, a cintura e o quadril de bronze, as pernas de ferro e os pés aqui misturado barro com ferro. E o relato na Bíblia diz que Nabucodonosor chamou os seus sábios, né, os seus astrólogos da época, vamos falar que ele chamou os cientistas deles, os pensadores dele, para poder dar a tradução, né, falar o que significa o sonho que ele teve. E os sábios deles, os sábios babilônicos, ficaram embromando o rei. E o rei percebeu isso e decidiu que iam matar todos os sábios. Inclusive, na época, Sadraque, Mesaque e Abednego eram sábios também da época, e Daniel. E o rei mandou que fosse exterminar os sábios da época. E quando chegaram a Daniel falou que ele conseguiria, que ele revelaria o sonho, né, através do nosso Senhor Todo-Poderoso. E foi
até Nabucodonosor e traduziu, né? Deu a revelação desse sonho. Deus deu para Daniel, Daniel falou para o rei, né? Que era isso, ó. Que a cabeça no sonho de Daniel significava quem? Babilônia, que era aquele povo, o povo de Nabucodonosor, 607 a 539 a.C. Lembrando que antes de Cristo é de trás para frente, é em ordem decrescente, tá? Então por isso que é 607 e 539 a.C. A cabeça representava a Babilônia, representada pelo leão com asas aqui, feroz. E os ombros, o peito, os braços, né, de prata significava o Império Medo-Persa, 539 a 531 a.C. Você vê que foi por um tempo menor, mas os Medo-Persas significando, né, um império que vinha depois da Babilônia, representado aqui pelo urso, o grande urso, com uma costela, né, na boca, umas costelas aqui na boca, né? Não é galho de árvore não, as costelas aqui na boca. Isso aqui vocês vão aprender muito em escatologia, tá? Mas aqui nós vamos falar dos impérios, dos povos aqui mencionados. Nós temos aqui o ventre, né, e a coxa, pedaço da coxa de cobre, que significava o Império da Grécia, o reinado da Grécia, 331 a 168 a.C., né? Vê que ficou um tempinho também bom aí a Grécia, né? Temos aqui as pernas de ferro representando Roma, que foi o que mais, foi o reinado que mais dominou, né, naquela área, 168 a.C. a 476 depois de Cristo, né? Aqui já começa a subir, né? Que tem um antes e depois de Cristo. Depois de Jesus começa a contagem, né? As pernas de ferro. E aqui os pés, né? Parte ferro, parte barro, que significa os 10 reinos, 476 depois de Cristo. Isso é contemporâneo, isso é o atual. E aqui a pedra, né? Eu esqueci de falar aqui, ó, que Roma, que a Grécia aqui representada pela onça aqui, né? Uma onça, um leopardo, não sei, umas cabeças aqui, e as 4 asas representando os 4 generais de Alexandre o Grande. E aqui esse grande animal que a gente não sabe o que é, se é um tigre, se é um leão, sei lá, uma mistura com vários chifres aqui, muito terrível, né? Representando Roma, né? O Império Babilônico, mapa aí do Império Babilônico, a Babilônia nas escrituras sagradas é sinônimo de poder e glória. A história desse império da Babilônia é simbolizada pelo ouro, né? Era muito rico. É uma das primeiras civilizações da Terra, rica, assim, vamos dizer. As crônicas babilônicas estão assim intimamente associadas com a Mesopotâmia, que é o berço da raça humana, né? Que é aquele mapinha que nós vimos antes, viu? Que a Babilônia, ela tem muita influência, é muito associado ao mundo antigo. Como é que a gente não vai associar a Babilônia também com a cultura hebraica, né? Os séculos de convívio nem sempre amigável, né? Ligou ambos os povos, tanto o povo hebreu, né, e o babilônico. Segundo alguns estudiosos, eles são assim oriundos da mesma família semita, né? Ou seja, o patriarca Abraão
a propósito, ele é originário de Ur dos Caldeus, né? Veio de Ur dos Caldeus, que é mais ou menos por aqui assim, ó. Ur dos Caldeus, né? Então é uma ligação muito grande a Babilônia com os hebreus, né? Como eu já disse, é uma cidade muito antiga. A data de fundação é incerta, né? A gente não consegue datar, né? A Babilônia, mas lá em Gênesis 10:10 tem uma conexão, né? Se você lá vai ver com Acade e Calnesh, né? Essa ligação, essa conexão leva a supor que tem sido estabelecida lá por volta de 3.000 anos antes de Cristo, Babilônia, né? O que mais falar sobre Babilônia? Vamos falar um pouquinho da Babilônia sobre a geografia ali, né? Tu tá vendo aí a geografia. Esse aqui é todo o reinado da Babilônia, banhado aqui pelo mar Mediterrâneo, o Golfo Pérsico aqui na pontinha, o Mar Cáspio, tá vendo aqui? E o Mar Vermelho, porque aqui embaixo é o Egito, ó. Aqui é o Egito e aqui é o Império Babilônico, né? Ela abrange todo esse território aí, né, que nós vimos aí. Vai aqui do norte, aqui em cima, por aqui no norte de Bagdá, por aqui, né, até aqui, ó, o Golfo Pérsico. Então pega isso aqui tudo aqui, ó, até aqui, tá vendo aqui, ó, a Líbia aqui, e vem até aqui no Golfo Pérsico, né? A Babilônia, ela foi plantada nessa fértil região. Você vê que é entre os rios, né? É uma região muito fértil, onde as chuvas ali eram constantes, possibilitando o surgimento no local de grandes civilizações, né? Desde os primórdios da humanidade, temos aí grandes civilizações rodeadas aí na Babilônia, conquistada pela Babilônia, né? Nessa região as pedras, né, eram bastante raras. Havia abundância de cerâmica também. Por isso as construções babilônicas eram basicamente de tijolos, né? Porque era muita cerâmica que tinha ali, muito barro era tirado dali, por causa, né, dos rios ali, proximidade dos rios, né? O que mais falar sobre a Babilônia? Aí na apostila você tem muita coisa falando, né, sobre a Babilônia. Vocês vão dar uma estudada mais a fundo aí sobre esse grande reinado, grande império babilônico, que é representado pela cabeça de ouro daquela estátua. Eu já tinha falado que ele foi fundado pelo pai de Nabucodonosor, né? Foi o primeiro império babilônico, e o segundo império ali com o Nabucodonosor, que é muito forte a presença do Império Babilônico, da conquista dos babilônicos na terra da Mesopotâmia ali. Agora aqui, ó, o Império Medo-Persa, né, que com a destruição o enfraquecimento, né, do Império Babilônico, surgiu, né, essa nova potência no Oriente Médio, que é os Medo-Persas, que na realidade é uma coligação entre o povo dos Medo, né, e os persas. Aqui, ó, essas duas, aqui, ó, o território de Susã, aqui, ó, essas duas potências, dois povos se uniram e dominaram ali todo esse vasto reino. Tu vê que é maior do que a da Babilônia. Você vê que aqui, ó, toda essa área amarela aqui, ó, foi conquistada pelos Medo-Persas. E eles dominaram mais ou menos aí uns 127 províncias, desde a Índia e Etiópia, muito grande. E jamais surgiu assim na época um povo que teve tanta
tanto reino, né? Tanta possessão ali, são os medo-persas. Durante o Império Persa, os judeus eles foram tratados com, sabe, com respeito. Vamos dizer assim, não vou falar respeito, vamos falar com longanimidade, né? Foi tratado assim com adolescências, vamos dizer assim, permitindo que os soberanos persas, por exemplo, permitiam as manifestações religiosas e as tradições dos judeus, né? Nesse período, Judá foi permitido voltar para a amada e inesquecível terra de Israel e reconstruir o templo e reconstruir também as suas casas, né? Com todo o período, né, do Império Persa, foi ali uma história que vai assim sendo escrita com a ascensão e a queda dos impérios ao redor, né? A soberana vontade de Deus, entretanto, permanece absoluta ali, porque os medo-persas foram praticamente um mover de Deus ali para aquele povo, né? Imagina você ter um povo que escraviza um outro e permite que esse outro povo ele haja como estivesse agindo na própria terra dele, né? Me permite ainda voltar a reconstruir, né? Já falamos de Ciro, né? Que foi o grande comandante, né? Desse grande império que foi o Império Medo-Persa, Ciro II. Mais ou menos lá em 555 a.C. ele conseguiu reunificar várias tribos persas que vem aqui, ó, essas tribos todas aqui, ó, eles conseguiram unificar todas elas e conseguiram conquistar essa grande área aí, né?